Alô, galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos continuar aqui nossa aula de administração da produção, aula 5. Vamos falar do planejamento de recursos a longo prazo. As empresas devem se preparar elaborando planos de longo prazo para dimensionamento de suas capacidades futuras através de estudos de previsão de demanda e objetivos formulados pelo planejamento estratégico, feitas pela alta administração, com a finalidade de fazer previsão dos recursos necessários, dos equipamentos, da mão de obra e do capital para o investimento em estoque, que geralmente não são passíveis de aquisição a curto prazo. Bom, o que vem a ser isso? O planejamento de longo prazo ele é feito pela alta gerência, porque ele é um planejamento estratégico, e vamos supor que a gente está fazendo uma obra. Daqui a 2 anos nós vamos precisar de um trator modelo tal, de um equipamento, e nós não podemos deixar chegar na necessidade do recurso para querer arrumar ele na hora. Então tem um cronograma, naquela época tal nós precisamos daquele recurso tal. Esse é o planejamento a longo prazo. Tipo aqui as respostas da nossa aula. No final do ano nós vamos precisar de todas as respostas das questões das aulas. Se eu for deixar para fazer tudo no último dia, não vai ter jeito. Então, quando você está respondendo as questões, você está fazendo um planejamento a longo prazo, porque quando chegar a época de você ter seu caderno de respostas para você passar o ano, né, da pandemia, você já vai estar com tudo preparadinho. Tá bom? Agora nós vamos falar do planejamento agregado da produção. Elabora-se com base do planejamento de longo prazo o planejamento agregado de produção, cujo resultado é um plano médio que estabelece níveis de produção, dimensões da força de trabalho e níveis de estoque. Níveis de produção é quanto nós vamos produzir a cada momento. Dimensão da força de trabalho, quantas pessoas nós vamos precisar. E o estoque, em qual ponto, quanto de estoque nós temos que estar armazenado. O horizonte do plano agregado de produção pode variar de 6 a 24 meses, dependendo da atividade. O planejamento é feito em termos de famílias de itens, isto é, os produtos a serem produzidos não são definidos de forma a terem uma constituição individual e específica, mas são agregados, formando famílias de itens semelhantes. A atividade de planejamento agregado nem sempre é considerada de forma isolada como esta análise acadêmica. Particularidades de cada indústria, tais como previsibilidade da demanda de alto nível, repetibilidade dos produtos, faz com que muitas vezes ela nem seja executada. Nesse caso, ela tende a ser absorvida pelo planejamento mestre da produção, que é uma atividade subsequente mais detalhada. Esse planejamento agregado à produção é uma parte do planejamento a longo prazo, mas é dedicado à produção. E ele é tipo um roteiro que você pode seguir e vai se ajustando no decorrer da vida da sua empresa. Ah, vamos trazer isso aqui para os nossos exercícios. Eu estou tendo muito exercício, Giovanni. Eu tenho que fazer ciências, geografia e português. Eu não dou conta de fazer os seus. Mas aí, um dado momento, você para. Não, mas essa semana eu vou pôr em dia as matérias do Giovanni. É mais ou menos o planejamento agregado à produção. A sua produção é responder as perguntas, né? E agora nós vamos para o planejamento mestre da produção, que é a parte principal, chama PMP, Planejamento Mestre de Produção. No inglês chama Master Production Scheduling, MPS. Então, se você vê lá na empresa que você for trabalhar PMP, é porque está escrito em português. Se você vê MPS, Master Production Scheduling,
O master é o principal, é o chefe. Produção é produção. Schedule é compromisso, é planejamento, é apontamento. É um documento que diz quais itens serão produzidos e quando cada um será produzido em um determinado período. Geralmente esse período cobre algumas poucas semanas, podendo chegar a 6 meses. O PMP faz o cálculo das necessidades de produtos finais, indicando a quantidade e período de tempo que deverão ser prontos. Para isso, são utilizados dados sobre a demanda, dependendo quando o produto em questão faz parte ou depende de outro produto. Então, gente, tem produto que ele precisa de uma outra, por exemplo, um carro. Um carro precisa de pneus. Então você tem um planejamento da estrutura do carro, planejamento da entrega de pneus, né? Então, essas etapas, entretanto, essa etapa não detalha o planejamento da produção dos componentes de cada produto. Assim, o resultado do plano MESS alimenta uma próxima etapa que virá verificar as necessidades. Chegar a um plano MESS de produção que compatibilize as necessidades de produção com a capacidade disponível pode revelar uma tarefa muito complexa. Isso é muito complexo mesmo, gente. Principalmente se os produtos envolvidos exigirem muitas operações em regime intermitente, ou seja, com a utilização do mesmo equipamento para diversos produtos. Eu tenho uma máquina, né, que eu uso ela para fazer várias peças, então eu não posso ficar produzindo só a peça A, porque para me fazer o meu produto todo eu tenho que ter a peça B, a peça C, a peça D. Então eu tenho que planejar e às vezes trocar o kit da máquina de produção de uma peça para outra demora. Então para isso tem o planejamento MESS da produção. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse ponto não, porque isso é feito nas empresas por um software. Mas o que vocês precisam entender é que o planejamento MESS da produção é um guia principal da produção. Suponha que nós tenhamos aí nós vamos montar uma delivery de sanduíches. Nós temos que ter um planejamento mestre. Quantos pães, quanto presunto, quantos bifes de hambúrguer. E para cada dia. Sexta, sábado e domingo a gente vai vender mais, então nós temos que ter um estoque maior. É algo desse tipo. Ele geralmente é um planejamento de 4 a 12 semanas e ele é geralmente feito 4 a 12 meses e ele é geralmente escrito por semanas de trabalho, tá bom? Essa aula é uma das mais complexas que a gente tem, mas é difícil fazer isso aqui pelo computador. Mas acho que deu para ter uma ideia geral do que é o planejamento. Então, bora para o próximo tópico.